Se em 2023 você ainda tá na craqueagem, é porque eu tenho certeza que você não conhece a GVG Mall. A GVG Mall é uma loja que vende chave de Windows, amplamente conhecido pela galera de PCismo aqui no YouTube. Agora a gente tá com um cupom de 25% exclusivo pra galera aqui do canal RB Computer. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25 e o preço que estava $21 vai cair para $16. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem upgrade grátis para o Windows 11. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast voltado para a galera que curte computadores, PCs gamers, mas sofrem do temido PCismo, que hoje em dia é um mal que assola a nossa juventude gamer aqui no Brasil e no mundo. Nesse podcast do PCista, a gente vai bater um papo completo sobre os processadores Xeon. Eu vou falar um pouco para vocês da história desses processadores, de onde veio, que diferenças esses processadores têm internamente de outros processadores, de onde saiu a sacada da Intel para poder lançar os processadores Xeon. E também vou dar a minha opinião sobre esses processadores, porque eu não recomendava esses processadores até algum tempo atrás, e eu fiz alguns vídeos falando que, se você não sabe o que está fazendo, não faça, né? E ainda continuo com essa opinião, mas por que eu não recomendava aqueles processadores há algum tempo atrás? Porque as coisas estão esquentando um pouco mais agora. Eu acredito que vai ser um papo bem longo, né? Bem longo. Talvez ele fique um pouco complexo, confuso, né? Porque teve pesquisa, Baltar? Não, eu ativo aqui uma parte do lobo esquerdo do meu cérebro e tenho boas lembranças dos tempos que eu trabalhava com essas tecnologias, do tempo que eu acompanhei o mercado, que eu trabalhei com servidores, trabalhei com rede de computadores durante muito tempo na minha vida, e eu tenho muita lembrança disso, que eu acompanhava muito o mercado e eu lia muita coisa a respeito desses processadores e também de outros processadores que na verdade eu sempre quis ter esse tipo de coisa, e quando eu pude ter, eles já não eram mais tão interessantes assim. Então, vamos para a história do Xeon. Da onde surgiu os processadores Xeon? Baltar, você fez pesquisa, Baltar, você leu, Baltar. Cara, qualquer livro que você lia antigamente, né, do Gabriel Torres, do Laércio Vasconcelos, o nosso Tannenbaum brasileiro, né, da mesma forma que o Guilherme Arantes é o Elton John brasileiro, o Laércio Vasconcelos era o nosso Tannenbaum, uma das mentes mais geniais aí da engenharia de computação. Tinha livros incríveis, né, lá nos anos 90, anos 2000, mas acabou sumindo, não sei porquê. Todos os livros que você lia, né, de arquitetura e organização de computadores, fala da história dos computadores, né? E eu gostava muito de ler isso e ficava assim, será que é possível a gente ter esses processadores tão loucos assim na nossa casa e tal? Até era possível, né? Eu acredito que os caras que naquela época tinham a minha idade, talvez eles tivessem, né? E hoje em dia tem até muita coisa no YouTube de pessoas que ligam esses computadores antigos e tal para mostrar pra galera. E é bem interessante, pena que tem pouca visualização. Então, naquela época, lá por volta de 94, 95 e tal, existia um socket chamado socket 7, né? E esse socket 7, ele suportava placas de processadores, suportava processadores Intel, suportava processadores AMD, suportava processadores VIA, suportava processadores IBM, que foi o Cyrix, né, que foi feito junto com a Thomson. Teve lá o Cyrix 486, 586, 686, que eram clones praticamente ali dos processadores Intel, era praticamente tudo igual, né? Inclusive os AMD K5 e K6. Então a parada era tão doida que você podia escolher uma placa-mãe boa. Essa aqui é a melhor placa-mãe que tem. Essa aqui é a melhor placa-mãe que tem. Eu vou comprar ela e eu compro o processador que eu quiser, um Intel ou um AMD, né? Ou o Cyrix. Então era assim, era a mesma coisa que você comprar hoje em dia uma placa-mãe AM4 e botar um Core i9. Você viu lá uma placa-mãe AM4 melhor do que uma placa-mãe Intel, por exemplo, você fala assim, vou comprar essa aqui e mete um Core i9 nela. Ou você comprava uma placa-mãe Intel e metia um Ryzen ali. A parada era doida.
desse jeito, né? E todos esses processadores, eles eram processadores CISC, que eu já contei a história aqui e tal. E o que aconteceu? A Intel, percebendo que existia um mercado de pessoas que queriam compartilhar aplicações de rede de computadores, o que era? Compartilhar impressora, compartilhar arquivo, né? Sistema de diretório, foi mais ou menos na época em que saiu o Windows NT também, né? Que era o Windows voltado para serviços de rede. Tinha aquele conceito de PDC, né? do Primary Domain Controller e tal. E não era o conceito de domínio como a gente tem hoje em dia nas plataformas da Microsoft. Eu contei a história, inclusive, né, do Windows NT, e é muito interessante, cara. Foi um dos primeiros vídeos lá do canal. Procura aí, Rodrigo Baltar, a história do Windows NT. A história é interessantíssima. E naquela época ali, né, percebendo que existia esse mercado, né, percebendo que algumas pessoas e empresas precisavam de máquinas mais fortes, a Intel falou, pô, eu preciso sair, né, desse esquema aqui de máquinas clone, né, Intel. Então a Intel criou um socket separado, chamado Socket 8, e para esse socket ela lançou o Pentium Pro, que era um processador super escalar, assim como o Pentium da primeira geração era um super escalar. Processadores super escalares são processadores que podem executar mais de uma instrução por vez. O Pentium ele executava 2 instruções por vez, ele era um super escalar. No caso do Pentium Pro, ele já executava 4 instruções por vez. Ele foi o primeiro processador a ter o cache L2 integrado, né? Antigamente a gente não tinha isso. Nas placas Socket 7, a placa-mãe vinha com uma memória cache que você podia comprar ali de 256, de 512, de 1 MB. Tinha placas-mães até de 2 MB de cache. Ou não, acho que 1 MB era o maior, né? Pelo menos que eu lembro, assim, 1 MB era o maior, mas devia ter, né? E isso encarecia demais a placa-mãe, né? Porque isso hoje em dia encarece os processadores de memória cache, a memória mais rápida ali depois dos registradores, e elas são encontradas em pequenas quantidades, né? E isso encarecia muito. Então, geralmente, quando você comprava uma placa-mãe Socket 7, principalmente aqui no Brasil, ela tinha 256K de memória cache. E no caso do Socket 8, o processador já vinha com a memória cache integrada, ou seja, não precisava nem percorrer nenhum caminho ali, porque a memória já estava integrada dentro do processador. Isso dava uma agilidade muito grande para ele. No caso da AMD, né, a AMD lançou para Socket 7 também, a AMD continuou no Socket 7 durante muito tempo, com o K6, né, o K6 2 e também o K6 3, que chegou a concorrer até no iniciozinho ali com o Pentium 3, porque ele também tinha uma sacada muito genial. Como ele manteve o Socket 7, e a AMD integrou, depois dessa ideia da Intel, o cache L2 no K6 3, o cache L3 que você escolhia lá da máquina, da tua placa-mãe, ele virou L3, né? O cache L2 da placa-mãe ele acabou virando o cache L3. Então daí que vem aquela loucura lá de liberar a memória cache, que tinha essa porra que eu fazia no Regedit, lá entra aqui no Regedit para você liberar a memória cache do teu processador. Isso daí, essa loucura perdura desde aquela época lá. Então, o primeiro processador com L3 foi o processador da AMD, né, o K6 3, mas o primeiro processador que trouxe o L2 integrado, e o L2, né, integrado é uma das features, né, quase como se fosse uma gambiarra ali para dar mais performance para o processador, porque existe um gargalo até hoje muito grande, né, os processadores eles perdem muitos ciclos para chegar até a memória principal. Então você vê lá que o cache L1 se acessa instantaneamente. O cache L2, quando você faz aquele teste do AIDA lá, se acessa em 4 nanosegundos. O L3, sei lá, em 10 nanosegundos. Alguma coisa assim. E no caso da memória principal, você pula lá para 70 nanosegundos, 80 nanosegundos, 60 nanosegundos. Então são muitos ciclos perdidos. O que eles fizeram? Integraram uma memória super rápida do lado do processador. Além disso, ele tinha uma outra sacada genial da Intel. Ele era um processador RISC, que tinha decodificadores CISC, que reordenavam as instruções, né, para que elas fossem executadas de maneira como se fosse um processador CISC, né? E num processador CISC,
todas as instruções elas são do mesmo tamanho, o bit inicia, né, num pulso de clock e fecha no outro, então você sabe exatamente quais serão os tamanhos das suas instruções, e com isso você consegue fazer processadores mais rápidos, né? Então o Pentium Pro ele tinha um pipeline de 14 estágios, e ele pegava as instruções, as macro instruções, e transformavam em micro instruções ali, que são conhecidas como micro instruções, ou UOP, né, aquele Uzinho grego lá, que é alguma coisa na ordem de 10 a menos 6, e reordenavam. Então, com isso, os processadores da Intel podiam fazer execução fora de ordem, previsão de desvio, e essa arquitetura foi usada até o Pentium 3 da Intel, né? O mesmo esquema, né? Que passou a ser usado também na arquitetura Core da Intel. É o mesmo esquema. Então, quando a gente fala que os processadores de hoje em dia eles são basicamente o que eram lá atrás, a galera não está inventando e nem forçando a barra. São basicamente a mesma coisa. Só que eles têm mais memória cache, tem mais transistores, tem um processo de fabricação menor, tem mais núcleos, mas eles funcionam basicamente da mesma coisa. E quem fazia esse controle, né, das instruções era a unidade de controle do Pentium Pro. Então ele era uma máquina incrível para aquela época. Isso tudo, né, o conceito de microinstruções, depois passou para ser a fusão de microoperações, né, e também hoje em dia a gente tem um cache de microoperações, cache de micro-ops, a gente tem nos processadores Ryzen também. Isso foi um defeito dos processadores FX, porque não tinham isso na época, dificultava muito a vida dos FX. Então o Pentium Pro ele foi ali uma maravilha, né? E ele chegou ali a bater os processadores RISC mais rápidos daquela época. Só que depois, né, lançaram outros MIPS e tal. Ele chegou a integrar lá uma das máquinas que eram o computador mais poderoso do mundo, né? Essas super máquinas que a gente tem aí, mas depois ele foi ultrapassado ali também por um processador da DEC. No vídeo do Windows NT também eu falo bastante da história da DEC aqui. No vídeo do FX também eu conto bastante a história lá do Clustered Multithread, né, que era o Hyperthread da AMD que veio da DEC do Alpha lá de 1996. E esses processadores, né, depois disso, a Intel chegou a lançar o Pentium 2, que era um slot aí, uma coisa completamente diferente. Ela viu que a ideia era tão boa do Pentium Pro que ela decidiu lançar para o mercado doméstico também. Então ela lançou o Pentium 2, e do Pentium 2, né, a linha paralela passou a se chamar Pentium 2 Xeon, e foi aí que o Xeon nasceu. Ele era voltado para o mercado de alto desempenho e de servidores, enquanto o Pentium 2 era para o mercado doméstico, e o Pentium Pro morreu ali, né? O Pentium Pro nasceu com versões de, acho que 66 MHz, alguma coisa assim, foi até 200 MHz, e a memória cache dele variava ali de 256K até 1 MB. E no caso do Pentium 2, né, ele já tinha tudo ali que tinha o Pentium Pro, e mais algumas melhorias. E aí veio o processador Xeon, né? E o processador Xeon ele passou a ser usado também em placas-mães biprocessadas, quadprocessadas e também octaprocessadas via cluster. Então ele passou a integrar uma boa parte do mercado de, digamos assim, baixo custo de processadores para servidores. Porque naquela época a gente tinha também máquinas workstation, como por exemplo o UltraSPARC da Sun, o Spark Station, né, que eram super máquinas que vinham com processadores RISC, né, da Sun, Spark, e eles tinham inclusive o sistema operacional da própria Sun, né, o Solaris, que depois foi comprado pela Oracle, né, mas ainda está no mercado até hoje. Se você for, talvez, na Oracle, né, você deve encontrar lá processadores Spark. Eu tenho um professor que ele foi trabalhar na Oracle na Itália, e lá ele mexia com o Spark, né, até hoje. E o Solaris ainda existe, né, embora a Oracle tenha a sua própria lá, distribuição Linux. E naquela época ali, existiam outros processadores de servidores, como o DEC, né, o próprio Pentium Pro, ele era capaz de decodificar também instruções IA32, que eu já expliquei aqui sobre a história do Itanium,
também, que era esse sim é o super processador secreto, louco. E esse meu professor também, ele era tão louco com o Linux, né, o Aprígio. Fala aí, Aprígio, não sei se você vai assistir esse vídeo. Que ele comprou um Itanium, cara. E aí, se vocês acham doideira, né, eu for comprando o Xeon, doideira da China, ele tinha um Itanium em casa. Era uma coisa... O Itanium era uma arquitetura completamente separada da Intel. Quando a Intel viu que os processadores CISC não eram o futuro, lá, 20 anos atrás, quando a Intel percebeu essa porra, ela tentou lançar processadores RISC, né, com uma nova microarquitetura, a IA32 no Pentium Pro, né, que já era um RISC, e também um RISC, um CISC, né? E também a IA64 com o Itanium. E aqui no canal também tem alguma coisa aí sobre a história do Itanium. Talvez mais pra frente aí eu possa até... Quando a galera começar a comprar, né, o Itanium Dragão chinês, né, aí talvez eu faça um vídeo aqui. Então, daí surgiu os processadores Xeon, né? E por que a Intel ela dominou tanto o mercado assim de servidores? Primeiro que você precisa dar suporte aos softwares legados, né? Então muita gente desenvolvia lá para 486, para 386, para 286, programas antigos lá legados, e isso precisava funcionar nos processadores atuais. Então, por mais que outras empresas como a Sun, a IBM, sei lá, outras, a DEC, lançasse produtos voltados para servidores, né, as empresas preferiam manter aquela compatibilidade com softwares legados. Então a Intel acabou dominando o mercado, né? Hoje em dia a Intel ainda domina o mercado de computadores, né? Tanto para data center, para servidor, para notebooks de alto desempenho. A gente tem Xeon para notebooks de alto desempenho. O Xeon, ele não é simplesmente um processador para servidores hoje em dia, como a galera acaba caracterizando ele. Ele é um processador para diversos nichos diferentes, para notebooks de alto desempenho, para servidores de baixo consumo, para servidores de alto desempenho, para servidores de virtualização, para servidores de data center. Então, ele é um processador com diversos nichos diferentes. Você deve encontrar alguns modelos de Xeon que talvez sejam mais baratos que modelos da linha Core, né? Porque são processadores mais simples, processadores só de 4 núcleos. Então você tem ali diversos segmentos de processadores da Intel. A Intel segmentou o mercado dela para vários os produtos, né, para vários tipos de segmentos diferentes, e a gente tem esses processadores Xeon aí no mercado hoje em dia. Bom, eu fiz um vídeo há um tempo atrás onde eu não recomendei esses processadores para a galera, porque o que estava acontecendo? Tudo que a gente faz aqui na internet, tudo que as pessoas fazem na internet, que coloca barato, custo-benefício, processador mais barato do mundo, melhor processador do mundo, mais barato de todos, já vem de outros lugares do mundo também. Nos Estados Unidos, né, lá em 2017, 2016, 2015, 2018, quando eu tinha começado o canal aqui, existiam muitos vídeos de processador de $50, processador de $10, processador... E como você ia ver, era o Xeon. Muitas vezes, modelos muito antigos, né? Lá antes da arquitetura Core, né? A arquitetura tinha lá o Xeon MP, o Xeon DP, tinha baseado na arquitetura do Core 2 Duo, né? O Xeon Quad, tinha essas doideiras aí. E os caras recomendavam esses processadores que até atendiam, né? Até atendiam, era melhor do que você comprar um Core 2 Duo, né? Era melhor do que você comprar isso, mas os caras faziam vídeos oferecendo esses processadores. E daí também descambou lá o lance de placa de vídeo que roda tudo, né? E você ia ver lá, era uma 9800 GT, que era uma placa de vídeo DirectX 10, né? Que foi lançada em 2006, e tinha gente recomendando, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então quando eu via esse tipo de coisa, eu pensava assim, pô, esses caras estão loucos. Por quê? Porque esses processadores eles estão completamente defasados, né? São processadores que funcionam no sistema operacional, até rodam um jogo ou outro, mas são processadores completamente defasados. E inclusive eu incluo aí a primeira geração Core do Xeon, né? Que eram processadores que não tinham instruções AVX, ainda era SSE. Tem um vídeo onde eu explico sobre essas instruções, sobre as unidades de execução, sobre renomeação dos registradores, que é um vídeo, se eu não me engano, AMD Ryzen 3, o pulo do gato. Foi um dos únicos vídeos que eu fiz de processadores Ryzen 3 aqui no canal, porque naquela época eu estava bem desanimado de fazer vídeo de processador, porque a galera simplesmente não liga. Então, naquela época ali, que os caras indicavam esses processadores, eu vi, pô, mas esse processador não tem nem AVX.
né? E já existiam jogos que tiravam um proveito absurdo do AVX, como era o caso do Grid, do Dirt, né, que eram jogos que eu jogava bastante. Inclusive, alguns jogos não rodavam se você não tivesse instruções AVX. Os processadores de desktop, eles são processadores feitos ali para propósito geral. Você pode utilizar processadores de desktop como servidor. Você pode instalar um VM, lá, você pode instalar, desde que tenha os drivers, funciona. Né? E do mesmo jeito que você pode usar os processadores de servidores e tal para fazer aplicações domésticas, né? São basicamente a mesma coisa. Só que para determinadas aplicações, uns vão ser mais rápidos que os outros, né? Então, para jogos, o que você precisa? É uma quantidade decente de threads, né? Hoje em dia, 4/8. Você joga com 4/4 também? Joga a maioria dos jogos, mas se você não quiser ter problema, 4/8 com clock alto, né? Uma arquitetura nova. Quanto mais nova, melhor. E nos servidores, muitas vezes você tem que economizar energia, né? E é muito mais importante o throughput do que o clock, né? Não importa se você faz as operações muito rápido, importa que você consiga fazer muitas operações ao mesmo tempo. Então você pode analisar isso como se fosse um banco, né? Não importa para mim se o banco, eu vou lá e faço uma transferência, se o banco realiza essa operação rápido. O banco tem milhões de clientes, né? Ele quer poder realizar muitas operações ao mesmo tempo. Então, por isso você tem processadores com muitos núcleos, processadores que conseguem controlar ali diversas placas de rede. Então, são mercados diferentes, né? Só que funciona. Se você botar um Xeon lá do mais top de 36 núcleos, você botar um Windows lá, vai funcionar. Né? Vai funcionar. Então, isso tudo faz sentido. Né? Mas não são voltados para as aplicações domésticas. Né? Ele não vai ter o mesmo desempenho de um Core i9 num jogo. Pode ter até próximo, dependendo do jogo, né? Mas no geral não é assim. Então, o que aconteceu? Como é que o mercado descambou para o Xeon Dragão chinês? Como a Intel dominava o mercado e quando você ia qualquer empresa, né, dificilmente você via um Spark, você via um IBM Power, dificilmente você via um DEC, dificilmente você via um Itanium, dificilmente você via um Opteron, né? Essa ideia doida de usar... Doida não, né? Essa ideia de usar processadores de servidor, né, voltados para outro mercado em desktop já veio lá da época do Athlon, XP, né, que a gente tinha o Opteron também. E muita gente preferia comprar o Opteron, que eram processadores melhores, da mesma forma que o Xeon tá para o Core, né, o Opteron tava para os Athlon, então a galera comprava. O Opteron lá no fórum Adrenaline, por exemplo, tinha um monte de gente que comprava processadores Opteron, importava e trazia para a galera a mesma coisa, né? A mesma coisa. Só que os Opteron, eles acabaram, depois ali do Athlon XP, depois do X2, eles acabaram perdendo espaço também para o Xeon. E você não via processadores Opteron em empresa. O último processador Opteron que apareceu aí foi o G34, né, que era baseado no Bulldozer, mas a AMD chegou a trabalhar até com processadores RISC de baixo consumo com o nome de Opteron. Ele acabou sumindo do mercado. Por quê? Porque os Xeon, eles eram processadores muito melhores, né? Principalmente lá os que passaram a ser baseados na arquitetura Core. Então a Intel, ela dominou tudo, né? Dominou todo o mercado. Quando você vai nas empresas aqui, que você pede pro cara lá, pô, deixa eu ver o cemitério de computadores de vocês, de servidores, você tem lá uma porrada de Xeon. Porra de Xeon. Porque sistemas de rede, né, data centers, são sistemas tão complexos que eles passaram a ser virtualizados, né, porque você precisa de tantas máquinas hoje em dia. Então eles passaram a ser virtualizados. E quando você virtualiza alguma coisa, é como se você colocasse vários computadores dentro de um computador que tem muitos recursos disponíveis. Então você separava suas máquinas virtuais. Ó, eu quero essa máquina aqui com 8 GB de RAM e 2 processadores. Eu quero essa máquina aqui que vai rodar, sei lá, o SQL Server. Eu quero essa aqui com 8 processadores e 64 GB de RAM. Então você fazia toda essa separação e você colocava os seus discos num servidor de storage. Então lá no teu virtualizador, seja no VM, seja qualquer ZenServer, qualquer virtualizador que você tenha, você tinha as LUMs, né, que eram as unidades de discos lógicas que ficavam armazenando todos os arquivos, né, das suas máquinas virtuais. Então, na hora de você fazer um update, quando você via lá, pô, mas essa máquina aqui não está rodando mais as minhas aplicações, né? Não tá legal e tal, vou ter que trocar de máquina. O que os caras faziam? Ou colocavam mais, se tivesse uma placa biprocessada, colocava mais o processador e mais memória ali. Mas quando isso não era possível, né, e geralmente é o que acontece, os caras ligam
para as empresas que eles compraram, geralmente Dell, HP, ou então até fabricantes OEM, que faz lá servidores Supermicro, eles ligavam e falavam, cara, eu preciso de um outro servidor. Então o que os caras faziam? Pegavam aquilo ali, já tinha lá toda a estrutura de rede, né, com o storage, os caras tiravam a máquina principal, né, onde estava o virtualizador, colocavam a máquina nova, migravam as instâncias das máquinas virtuais e ali você tinha um servidor novo, completamente novo, assim, né? O conceito de virtualização foi o que deu ideia, foi o que gerou toda essa revolução de virtualização, de nuvem, né? Isso aí vem desse esquema. E o que fazia com o servidor antigo? Ficava lá, né? Por quê? Porque já não servia mais para aquele tipo de aplicação. E geralmente a empresa não vende, né? Muitas empresas sem fins lucrativos, governo, não vende, fica no lixo aquela parada lá, porque você fazer o descarte disso é complicado. Então, isso aconteceu no Brasil, né? E no mundo. Imagina na China quantas empresas não fizeram isso. E os chineses lá tiveram a sacada de, esses processadores são incríveis, né? São processadores que servem e servem muito bem até hoje. Primeira geração, tá, beleza, não tem o Xeon lá, Core primeira geração, não tem AVX. Beleza. Para mim não era interessante, por isso que eu não indiquei. Quando começaram a aparecer os primeiros SandBridge, já tinha AVX. Ivy Bridge, AVX, mas apareceram caros aqui, próximos ali. Tudo bem, próximo para mim, né? Enquanto um custava 200, 150, o Ryzen custava 600, né? Então eu preferi o Ryzen, mas eu entendo que era um excelente custo-benefício. E eu falei pra galera na época. Então, segunda geração, SandBridge, Ivy Bridge, já tinha AVX, né? O AMD FX também tinha, né? Por isso eu preferi até o FX lá boladão clocado do que o Xeon lá de primeira geração Core. O FX ainda dá um gás. Por exemplo, o último vídeo que eu vi do FX foi do Marcão lá do Gamer PC Lab, ele rodando o Gears 5, né, que é o The Last of Us da Microsoft, lá rodando com 70 quadros, né, numa placa de vídeo nem lembro qual era, mas com tudo no máximo. Então o processador também servia, assim como esses serviam. Agora, quando começa a aparecer Haswell, já com AVX2, né, e Broadwell também com AVX2, aí a parada começa a ficar mais interessante, né, e você vê que esses processadores eles foram, principalmente o Haswell e o Broadwell, são processadores de 4 anos atrás, né, o Broadwell foi lançado em 2016, eles já começam a aparecer com um preço muito baixo no mercado brasileiro e são processadores interessantíssimos para qualquer tipo de aplicação. Se você vai jogar, você pode pegar ali um 6/12, SandBridge, Ivy Bridge, Haswell, né, que já é sensacional. É muito melhor do que um Core i7 era. E nego vendia há pouco tempo atrás o Core i7 aí no Mercado Livre a preço de ouro. E você vê como você ter tantos processadores desse no mercado fizeram a demanda dele crescer, né? Agora está aumentando o preço, né? Mas eles tinham tantos processadores que o nego estava descartando eles e vendendo barato. E essas empresas chinesas, elas começaram a fabricar suas próprias placas-mães, né? A Intel não fabricava mais o chipset lá, então eles pegavam de algum lugar, daquilo lá fabricavam suas próprias placas-mães. E lá no início também do canal eu não indicava, porque não tinha nem USB 3.0, né? Hoje em dia tem USB 3.0, tem suporte a Quad Channel, tem Wi-Fi, tem NVMe, tem a porra toda. Funciona. Você pode ter alguns bugs, né? É o preço que você paga para você ter uma plataforma não oficial, que você não vai ter suporte de ninguém. O suporte são os russos e a própria comunidade do Xeon que vem crescendo aqui no Brasil. Mas você não tem o suporte oficial. Mas é incrível que você tenha acesso hoje em dia a processadores que, se você entrar na Dell e você falar, eu quero um 2630, um 2640 V4, ainda tem, né? Quanto custa? 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil. Aí você vai lá na China e você vê uma versão de engenharia por 300 reais, 400 reais. Você vê a versão mesmo oficial lançada, né? O S5 2630, o V4, 2640, V4, por 900 reais, né? Tudo bem que aí já chega próximo ali de um Ryzen 2700, de um Ryzen 3600, mas eu tô falando aqui que é muito interessante você ver como esses monstros, eles custavam tão caros, né? Era uma parada que valia ouro para Intel, tanto que os últimos são Xeon Gold, né? Tão barato. E vai aparecer a linha Skylake também, que é a linha que estava no Mac Pro, né? O socket lá 422, depois vai vir o 622 também. Então, 622 é o mais novo, se eu não me engano, né? Do Xeon Gold, o Xeon Platinum, o Xeon Silver. Isso tudo vai acabar aparecendo aqui no Brasil.
você consegue encontrar no AliExpress os processadores que embarcavam o Mac, né? O Xeon W, agora eu não lembro o modelo, 3225, alguma coisa assim, não lembro, né? Não é aquele Xeon antigão W antigo não, o Xeon novo, que tá, o 20, não, acho que é 2105, uma coisa assim. Quando esses processadores Skylake começarem a aparecer aqui, cara, vai ser doideira, cara. Vai ser doideira, porque você é quase a mesma coisa ali do Core 9, aí sim, aí sim. E imagina que esses processadores, daqui a um tempo, provavelmente, né, se o brasileiro não conseguir inflar o preço como vem acontecendo, imagina se eu comprar um processador desse aí de 36 núcleos, 24 núcleos, de 12, 24, que estavam no Mac Pro há pouco tempo atrás, por R$500, R$600. Né? Imagina a galera que vai começar a tentar montar Hackintosh com essa porra. É doideira, né? Agora a Apple acabou fazendo seu próprio processador. Acredito que o Hackintosh vá morrer, acredito eu, né? Mas a galera vai usar, a Apple vai continuar dando suporte para esses processadores, né? Para o sistema operacional deles antigo, né? A Apple faz isso, então ainda vai durar um tempo, mas dos sistemas operacionais mais novos, eu acredito que vai morrer. Então, o mercado do dragão chinês, ele é muito promissor, porque sobraram muitos processadores desses por conta da evolução, por conta da demanda de sistemas de nuvem, de data centers, né, de esse lance de aplicativos que a galera faz para a nuvem. Sobrou muita coisa e, consequentemente, isso vai aparecer lá no AliExpress para vender. Por que não vende tanto aqui no Brasil, cara? Porque, como eu disse, aqui no Brasil tem leis de descarte, você não pode vender, então fica tudo no lixo, literalmente no lixo das empresas, cara. Quando eu trabalhava lá com os servidores, eu sempre fiquei assim, caralho, imagina como é que esses iam aqui e rodam um jogo. Eu ficava pensando nessa porra, né? Porque o máximo que a gente tinha era um processador de 4.8, o Core i7 e também o FX. Então você recebia processador de 612, né, de 816, 1224, você fala, caralho, como é que essa porra roda o jogo? Imagina o Crysis aqui nessa porra. Então tinha essas dúvidas. Só que quando chegava na empresa, porra, não podia instalar lá o Windows 7 na parada para poder ver como é que rodava um jogo. Até porque a placa-mãe era Matrox, né? Não tinha a placa-mãe, não, a placa de vídeo. A placa-mãe era projetos da Dell, projeto da HP. A placa de vídeo era Matrox, né? Que era uma marca de chips gráficos que fez muito sucesso lá nos anos 90, né? Por volta de 95. E até hoje nos servidores você vê essas placas de vídeo. Que serve para quê? Serve para gerar imagem na tela, igual a 980, a 9800 GT, que roda tudo, né? É a mesma coisa. Então eu não podia instalar nesse servidor, porque era trabalho, né? Então eu ficava imaginando. E hoje em dia a gente tem acesso. Quando esses processadores começaram a ficar acessíveis aqui no Brasil, foi mais ou menos na época que você já tinha o Ryzen. Tava todo mundo esperando ali, então eu já podia ver um processador novo de 8 núcleos, 16 threads, como funcionava. Né? Então acabou para mim perdendo um pouco a graça, né? Aí existe ali toda aquela questão mitológica do Xeon, principalmente os modelos lá de 1020, né? O 2630, ele é basicamente um 6950X com clock baixo, que é um monstro, né? Processador de 10 núcleos e 20 threads. Então ainda tem isso. Né, ainda tem isso, principalmente com esses modelos maiores, só que esses são mais caros, né? Mas se você botar um processador aqui para você trabalhar com render, um Broadwell de 24 núcleos, 48 threads, ou de 12 e 24, né? Como é que vai funcionar? Já tem QuickSync, como é que vai se sair no Premiere? Tem a vantagem de ter o QuickSync que o Haswell não tem. Então tem muita coisa, tem novas instruções, tem muita coisa interessante, cara. Muita coisa interessante. E é uma pena que a galera resuma isso só a jogos. Né? E eu até entendo, porque é o que o público quer, né? O público quer para isso, né? Mas eu acho interessante contar essas histórias para vocês aqui, até para a galera entender o meu lado, porque naquela época lá eu não indiquei porque eu não achava interessante, e para mim não é interessante mais, porque pô, eu tenho aqui um Ryzen 3900, né? É bizarro, né? É estupidamente caro, mas é um computador que eu não posso errar. Se eu errar aqui, eu perco muito tempo. Se eu estou fazendo a renderização de um vídeo que é gravado aí, numa qualidade boa, e a renderização para lá no final de alguma forma, eu falo, porra, cara, é um tempo muito grande que você perde. Eu boto aqui 2, 3 vídeos para fazer a renderização junto, ao mesmo tempo, e a parada aguenta.
né? A parada aguenta. Então, para mim, não é tão interessante, né? E tem o fator lá de você não ter o suporte, ter aquelas placas-mães zoadas. Então, para mim, hoje, eu uso isso aqui. Né, o meu trabalho me trouxe o benefício das empresas mandarem. Porque se não fosse, Balta, se não fosse, você não recebesse, você ia estar usando um Xeon Dragão chinês? Provavelmente não. Mas talvez eu estivesse fazendo vídeo sobre isso, né, sobre esses processadores, igual esses caras que estão começando fazem, né, porque você vê que o custo-benefício é matador, né, é matador. Um processador desse aqui, eu não recomendo para ninguém, cara. Você não precisa de um 3900X, a não ser que você trabalhe com isso. Nem se você trabalhar, a maioria das pessoas não precisam. É aquele cara que vai iniciar a faculdade de engenharia e, porra, Baltar, já vou comprar aqui o meu Core 9 com a minha Quadro aqui para eu poder falar, cara, você não sabe nem instalar o SolidWorks, filho. Você não sabe nem usar, nunca usou o AutoCAD, para que você quer isso? Eu tô iniciando aqui uma parada em animação 3D e tal, vou começar a fazer jogo, o cara compra uma puta máquina, ele não precisa, porque ele não sabe fazer nada. Ele não sabe fazer nada. Então você começa ali na coisa mais simples. Quando você vê que você tá, agora eu preciso montar uma empresa, de animação. Aí o cara vai precisar desse tipo de coisa, né? Mas até lá, o custo-benefício de você ter uma parada que em 2016 custava 10 mil reais, hoje custa 200, é muito foda. Não tem como negar. Não tem como negar. Agora, recomendar já são outros 500. Uma coisa que se chegar numa empresa, vamos montar um servidor aqui, vamos botar um Xeon Dragão chinês. Aí o cara fala, mas o desempenho é baixo. Não, você faz um Lock Turbo Boost, ideias mirabolantes, que não colam. Né? Você vai chegar numa empresa, o cara vai falar, esta porra tem que funcionar o tempo inteiro. Não tem que dar nenhum bug. Né? Tem que funcionar perfeitamente. Aí você vai fazer o quê? Mas eu posso montar aqui um servidor caveirão. O que é um servidor caveirão? Um desktop como servidor que vai funcionar. Mas aí no servidor você tem uma suite de features muito mais robustas, né? Primeiramente você tem o suporte, você tem placas de rede de alto desempenho, você tem várias placas de rede no servidor, numa Blade, você tem suporte a vários servidores, você tem fontes redundantes, né? O cara tem um computador ali com duas fontes, né? Um servidor, se uma queimar, a outra funciona. Aí não tem como você comparar com as fontes que a gente tem, né, para desktop. Então é completamente diferente. Então as empresas preferem gastar mais em nome da confiabilidade ali, porque elas precisam manter as suas aplicações funcionando. E quando elas trocam, sobram os nossos Xeons, que são transformados nos Xeons Dragão chinês, né? Termo que eu criei aqui quando eu ia jogar o meu futevôlei lá na Praia da Barca, o Felipe do Vasco, o Eric Johnson, tinha o cara que vendia lá o picolé dragão chinês. E eu decidi trazer esse termo aqui pro YouTube e pegou, né? Eu vou começar a cobrar royalties. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast do PCista, que pode ter ficado confuso aí, mas eu queria trazer um pouco pra galera essa história do Xeon, né, e como o mercado chegou no Xeon Dragão chinês, porque é uma parada que está crescendo, vai crescer ainda mais. Pessoal, um grande abraço a todos, compartilhem o vídeo aí, se vocês quiserem ajudar. É nóis, tamo junto e até a próxima!